Eduardo Henrique, mais uma vez, muito obrigado por estar trazendo essas palavras, os ensinamentos da doutrina para a nossa casa. É sempre um prazer muito grande te receber aqui. Infelizmente, hoje a gente não pode ter abraço, hoje não podemos comer a canjica, mas sinta-se abraçado, falar em nome de todos da casa aqui, do Grupo Amor ao Próximo. Se Deus quiser, isso tudo vai passar, a gente vai poder estar junto muito em breve, né? Isso tudo, a própria doutrina nos diz que tudo passa. E isso também vai passar. E se Deus quiser, a gente vai estar junto aí para poder dar um grande abraço fraterno em cada um dos irmãos aí. Muito obrigado pelo estudo que você vai trazer hoje. Bom, eu vou fazer a leitura aqui do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem número 17. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filião de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele. Começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Assim, meus irmãos, convido a todos a levar os nossos pensamentos a Deus, a vibrar no bem, no amor do nosso Mestre Jesus, para que possamos nesta noite nos conectar com a espiritualidade e agradecer ao nosso Mestre por mais uma oportunidade. Agradecer a espiritualidade por todos os dias nos proporcionar oportunidade de sermos pessoas melhores. Agradeço imensamente a nossa mentora Nália Franco, que nos auxilia nos trabalhos da casa e tem permitido que, mesmo à distância, continuemos as nossas atividades, que sempre nos permite levar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo a tantos irmãos, mesmo cada um no seu lar, mesmo não estando aqui presente, podemos sentir as vibrações positivas de cada irmão em suas casas. Querido mestre, quero pedir e agradecer pela vida do nosso irmão Eduardo Henrique, que vem trazer o estudo de hoje. Que os teus espíritos amigos, espíritos de luz, possam acompanhá-lo, para que ele possa ter o discernimento, a sabedoria, para trazer a tua palavra a cada um de nós nessa noite, mestre. Agradecemos a cada irmão encarnado e desencarnado que, neste momento, vibra conosco positivamente
para que tudo possa percorrer na mais perfeita harmonia, seguindo a tua luz e o teu amor, grande mestre. Assim te pedimos, Pai, que esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Meu irmão Eduardo Henrique, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, por nos trazer mais uma vez as palavras do nosso Mestre Jesus. Uma pena a gente não poder estar junto hoje, mas em breve podemos estar com essa casa aqui cheia de irmãos, para a gente poder dar um grande abraço em todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. É com você, meu irmão. Valeu, valeu. Se Deus quiser, né? Boa noite a todos, realmente uma enorme alegria. A gente já estava conversando aí agora há pouco, né? É uma pena a gente não ter a canjica, né? Como a gente sempre gosta de conversar. Todo esse carinho que a Ana Maria recebe a gente e todo o pessoal aí do Grupo Espírita. Eu queria dizer que pedir aí realmente, né, a influência dos bons espíritos, trabalhadores da falange de Anália Franco, nos facilitando a palavra, nos dando todas as intuições necessárias para o trabalho da noite de hoje. A gente vai conversar na noite de hoje, vocês vão estar, já estão olhando aí, né? Nós vamos conversar na noite de hoje a respeito do tema Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E eu fiz o destaque aqui nos comentários do nosso texto, né, que isso daqui a gente tirou do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2, que vão justamente, né, que vai justamente conversar com a gente o que se deve entender por pobres de espírito. Como o pessoal já deve estar acostumado, né, com os nossos estudos, né, acho que a maior parte do pessoal já conhece a gente, né, eu procuro sempre, em primeiro lugar, dentro do possível, preservar o código kardeciano, então muitas dos slides são simplesmente cópia e cola, copio e colo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que um texto como esse, um assunto como esse, a gente sempre procura trabalhar de maneira a juntar um pouquinho as questões de história, um pouquinho das questões da etimologia, né, procurar compreender uma situação básica, mas muito importante, né, que muitas das vezes as pessoas esquecem que Jesus não falava português, né? Jesus não trouxe o evangelho em português. A gente tem um slide, né? Um slide não, um filme, né? Na internet. É pena que está em outra língua, né? Mas tem tradução, né? E é meio mímica também, né? Então fica mais ou menos simples, né? Porque colocaram assim uns 10, 15, 20 camaradas, né? Pessoas em fila, né? E aí pega essas 20 pessoas, e aí o cara chegou para o primeiro sujeito, fez uma série de mímicas, né? Uma série de trejeitos, indicando que estava em cima de uma moto, se sacudindo, cumprimentando uma pessoa. Olha, quando chegou lá no final, já estava dançando, a pessoa simplesmente não tinha moto, não tinha cumprimento, tinha, né, no meio do caminho teve um monte de situações, né, de transformação do conteúdo. E aí, quando a gente olha lá para trás, para o texto que Jesus traz para a gente tem conversado isso em outras reuniões, a gente começa assim, né? Jesus traz os ensinamentos em hebraico, né? Principalmente, e a grande maioria em hebraico, porque o reino, naquela época, a Palestina era dividida, em cima era o reino de Israel e embaixo o reino de Judá. O reino de Israel era muito próximo do reino de Aram, que falavam aramaico. Aí tinha aquele mistureba ali assim, falava aramaico. Agora, o pessoal de baixo não falava aramaico, o pessoal de baixo falava hebraico. Se Jesus queria atingir toda a Palestina, e principalmente em Jerusalém, que ficava na Judéia, né, no reino de Judá, o que acontece? Né, ele tinha que falar em hebraico. Então ele falava em hebraico, as pessoas comentavam em aramaico. Eu estava fazendo um estudo outro dia no Centro Espírita Seara Fraterno, já tem algum tempo. E aí uma companheira grega, nascida na Grécia, educada na Grécia, nos lembrou dizendo assim, né, antigamente a Grécia tinha cidades-estado, então eles não falavam um grego. Então ele fazia assim, começava em hebraico, depois foi falar das coisas dele em aramaico, depois falou em grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, depois em latim, depois chegou para falar em francês, italiano, inglês. Só lá no final da linha é que vai ter o conteúdo de português. Então, quando nós chegamos dentro do Evangelho e olhamos alguma frase como essa, que está dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3,
bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, a gente precisa, né, contextualizar esse conteúdo, né, tentar ir na direção de Jesus, tentar ir na direção do que Jesus nos dá a entender, e por isso que a gente tentou fixar o estudo dentro justamente, né, da interpretação que o Evangelho segundo o Espiritismo dá para a gente. O que a gente tentou fazer na noite de hoje, vai tentar fazer na noite de hoje, é tentar justamente combinar as duas coisas. Combinar o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo e mostrar que tanto a história como a antropologia dão a sustentação à doutrina espírita, mostrando assim, ei, aquilo que está aqui dentro da doutrina espírita não é achismo, não. Aquilo que está aqui dentro da doutrina espírita é uma coisa totalmente fé raciocinada, totalmente pé no chão. Isso é fundamental e enriquece tremendamente o nosso entendimento, enriquece tremendamente a nossa capacidade de percepção das coisas que chegam até nós. Quando a gente olha, né, aqui dentro do Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 3. Lembrando que Mateus capítulo 5, 6 e 7 são Sermão do Monte, Sermão das Exortações. Então, esse sermão, ele começa, e eu trouxe aqui o início dele. Jesus, quando viu a multidão, subiu ao monte e se sentou. Uns discípulos se aproximaram e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. Então, isso é o início do Sermão do Monte. Isso é o início do Sermão do Monte. Essa imagem aqui, ela não é uma imagem, é uma gravura, né? Uma pintura que não tem uma resolução muito boa, não é uma boa qualidade de resolução, mas ela dá uma ideia muito interessante que as pessoas que estavam próximas a Jesus estavam de pé. Ou seja, né, é invertido em relação à nossa situação. Tudo bem, eu estou fazendo aqui sentado, estamos aqui conversando pela internet. Se eu estivesse dentro lá do Grupo Espírita Amor ao Próximo, eu estaria em pé lá na frente, todo mundo sentado. Tá? Então, lá naquela situação era o contrário. Então, esse subiu ao monte e se sentou, não é subiu ao monte e se sentou porque subiu ao monte e se sentou simplesmente. Não, é porque o hábito daqueles companheiros naquela época era aquele que falava ficava sentado, e aqueles que ouviam, a grande maioria daqueles que ouviam, ficavam em pé no seu entorno. Então a gente olha coisas extraordinárias, subiu ao monte. O que é o subiu ao monte para nós, doutrina espírita? Não é a subida ao monte, simplesmente subir ao monte. É a subida no sentido da gente aumentar o nosso padrão vibratório. Como se faz no início de uma prece, muitas das vezes. Vamos elevar os nossos pensamentos? Olha como é que a gente faz. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Olha lá a setinha no desenho mostrando para a gente. Né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. O reino dos céus. Gente, o reino dos céus não está lá em cima. Tá? Deus não está lá em cima. Deus está em tudo quanto é canto. O reino dos céus está dentro de nós. Depois Jesus ensinou isso para a gente. Mas a metáfora, a simbologia que a gente utiliza é apontar para cima. Então, a simbologia que ele mostra para a gente é o subir ao monte. Esse subir ao monte aqui para eles era um montículo. Era entendeu? Uma subidinha mínima, muito pequenininha. Pessoal que conhece o grupo espírita Amor ao Próximo sabe que o grupo fica ali no lado do campo de futebol, né? Né, Leonardo? Né? O grupo está indo lá do campo de futebol num plano, praticamente. Aí, quando vai em direção à estrada, tem que dar uma subidinha. Entendeu? Essa subidinha é uma subidinha ridícula. 500 mil pessoas fazem isso. Isso aí não é mistério nenhum. Isso não dá trabalho nenhum. Não é assim, subiu ao monte. Não, ele deu uma subidinha assim, só para poder simbolizar que a gente precisa elevar os nossos padrões vibratórios, precisamos elevar o padrão vibratório, e aí, olha que coisa extraordinária, porque o Evangelho de Mateus registra que uns discípulos se aproximaram, alguns se aproximam, outros não se aproximam. A casa espírita está aberta, a gente vê que alguns se aproximam, outros não se aproximam. Quando o tempo está frio, uns se aproximam, outros não se aproximam. Quando está chovendo, uns se aproximam, outros não se aproximam. Quando a pessoa está com o padrão dela espiritual elevado,
pode estar chovendo canivete, ela vai no centro espírita. Entende? Vocês não registraram a conversa, mas Leonardo chegou para mim e falou para mim assim, não, eu vou fazer a reunião, eu vou abrir a reunião lá da Casa Espírita, para aproveitar, tá vendo, Leonardo? Você não sabia desse conteúdo do estudo que está tendo na noite de hoje, mas você falou para mim agora há pouco, eu vou lá dentro da reunião para aproveitar o padrão mais elevado. Então, o que o Leonardo fez? O Leonardo foi até a Casa Espírita para poder subir o padrão da sintonia, o padrão das energias, o padrão de contato com esses benfeitores espirituais. Uns se aproximam, outros não se aproximam. Aqueles que se aproximam, Jesus, ele vai se colocar a ensiná-los. Aí esses, né, inclusive a mensagem de preparação do nosso ambiente da noite de hoje, foi justamente Mateus capítulo 5, versículo 2, que é essa parte que está dizendo aqui, que ele se pôs, né, a abrir a boca e ensinar, isso que Jesus fez. Então, quando ele chega no capítulo 5, versículo 3, ele vai justamente trazer o início do trabalho, que é o foco do nosso trabalho da noite de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, Sermão do Monte. Como é que a gente tem essa informação aqui, assim, trabalhada dentro da doutrina espírita? E aqui, no caso, eu vou pegar duas obras fora do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder, né, trabalhar as reuniões, os assuntos de contorno, né, dessa abordagem que o Evangelho vai dar para a gente. Primeiro, esse livro sensacional, é um tijolo grandão, né, um tijolo grande, né, é o livro chamado Novo Testamento, né, é Haroldo Dutra. Tá? Aqui, assim, está aqui com a capa antiga, que era da editora SEI, né? Então aqui assim estava a editora SEI. Atualmente, o contrato novo dele já é com a Federação Espírita Brasileira. Depois até devo corrigir, eu deveria corrigir isso daqui, botar a editora FEB atualmente, e tentar conseguir a capa nova, tá? Mas a capa nova, né, a última vez que eu vi estava da mesma maneira, só que aqui embaixo, ao invés de ter o símbolo do Conselho Espírita Internacional, SEI é Conselho Espírita Internacional, tá? Editora do Conselho Espírita Internacional. Atualmente está a editora da FEB. E aí, o que a gente percebe dentro desse livro? A gente percebe que a tradução que o nosso companheiro Haroldo Dutra utilizou, justamente porque ele sabe grego, estudou grego, ele estudou a palavra que no grego significa makarioi, tá? Eu não sei grego, tá? Mas também não sei se é assim que fala, mas aí vamos ler como que nós falamos em português, né? Makarioi, do jeito que tá, a gente vai entender mais ou menos. Que para os gregos significa bem-aventurados. Mas o professor Severino Celestino, ele escreveu um livro chamado O Sermão do Monte, que é esse livro que está essa capa aqui, e o seu professor Severino Celestino se baseou nos ensinos de um outro professor, atualmente já desencarnado, chamado André Chouraqui, né, lá na França. E esse professor lá na França, ele fez assim, ele pegou a palavra, né, bem-aventurados, essa palavra bem-aventurados, no caso, ele pegou do francês, ele não estava no 11º nível como nós, ele pegou lá no francês. Aí ele foi para o italiano, depois foi para o latim, depois foi para os gregos, aí foi andando para trás, e tentou chegar no hebraico. Quando ele foi andando para trás e chegou no hebraico, ele encontrou uma palavra que significa ashrei, que em hebraico significa avante, continua, em marcha. E aí ele foi começando a reescrever o texto, tentando compreender o sentido da palavra que Jesus estava dando lá naquela época, vivendo o que Jesus estava falando. E aí percebam como é que muda totalmente o conteúdo do que Jesus traz, porque não são os pobres de espírito, são os humilhados de espírito. Não são bem-aventurados, são aqueles que têm que ir adiante. Jesus começa, né? Começa o Sermão do Monte exatamente em Mateus capítulo 5, versículo 3. E ele começa falando para aqueles companheiros: ei, vocês que estão massacrados pelo Império Romano, que foram massacrados por guerras,
por Império Persa, por Império Assírio, por Império Babilônico, por Alexandre o Grande, por Ptolomeus, Seleucidas. É só problema, só desrespeito, só desgraça. Tira de um ano 30, 33, foi que a época que Jesus trouxe todas as suas pregações, traz para o ano 2020. É Jesus chegando para nós, hoje em dia, e falando para a gente assim: ei, vocês que estão sendo massacrados pela pandemia do coronavírus. Gente, eu recebi 2 vídeos de pessoas que simplesmente surtando. As pessoas estão surtando. Tem gente surtando. Se a pessoa não tiver cuidado, se a pessoa não tiver orientação, se não tiver essa proximidade, o carinho, a fraternidade, o atendimento fraterno, os aconselhamentos, se aproximar do centro espírita virtualmente, como a gente está fazendo na noite de hoje, se a pessoa não se aproximar, ela não consegue, muitas das vezes, ter estrutura. Essas pessoas, sabe que coisa que aconteceu? 2 pessoas, um senhor e uma moça, andando nus na rua. A moça chegava e falava assim, na maior tranquilidade do mundo, ela falava assim: eu quero ligar para fora do Brasil. Entende? A pessoa está, assim, totalmente fora de si. Entende? E aí a gente vê a pessoa numa situação dessa, por quê? E aí Jesus fala para a gente: ei, vocês, não para não, pelo amor de Deus, não para. Sigam adiante. Pega esse período de pandemia que vocês estão sendo humilhados, que vocês estão sendo massacrados pelas questões da sociedade, pelas dificuldades de toda a ordem, de saúde, de falta de contato, tudo que está acontecendo à volta de vocês, não entra no patamar de que o importante é a matéria, o importante é o que eu faço. Faz o entendimento, começa a ter o entendimento, botar em primeiro lugar a coisa espiritual. Vai na direção do reino dos céus. Eu faço as coisas, tudo que acontece, acontece pela bendita vontade de Deus, nosso Pai. Para a pessoa sair, né, do estado onde nós estamos e conseguir elevar o padrão vibratório, a pessoa precisa fazer isso daqui assim, ela precisa subir a escadaria do reino dos céus. Mas vai subir a escadaria do reino do céu? Isso daqui é uma metáfora, tá? Pelo amor de Deus. Aí a pessoa olha isso aqui e fala assim, onde é que fica essa escada? Essa escada, o reino do céu, Jesus ensinou pra gente, fica dentro de nós. Nós é que precisamos subir a escadaria. Eu olho para vocês aqui nesse momento, posso até perguntar para alguns de vocês, aonde é que nós estamos em relação a essa escalada evolutiva? Será que a gente está aqui no topo? Será que a gente está um pouco mais abaixo? Será que a gente está um pouco mais abaixo? Uma vez um companheiro falou, Eduardo, acho que eu estou fora da tela. Aí eu falei para ele, não, nós não estamos fora da tela, nós não estamos fora da tela. Nós estamos mais ou menos aqui, a 2/5. Nós já andamos alguma coisa, mas tem muita coisa ainda para andar pela frente. Então, a gente precisa pensar assim, o que dificulta a nossa subida? Por que a gente não consegue subir a escada da vida, a escada do progresso? Por que a gente não consegue? E aí, quem vai dar essa notícia para a gente é lá o Livro dos Espíritos, na questão 913, quando diz para a gente, aqui assim, a gente, dentro dessa imagem, a gente tem a imagem do orgulho. Mas normalmente a gente fala do orgulho e egoísmo, né? Orgulho, egoísmo e vaidade. Os 3 andam primos, né? Irmãos muito próximos uns dos outros. Então, a gente geralmente não consegue escalar a escalada evolutiva porque simplesmente a gente não abre mão do nosso orgulho. A gente não abre mão do nosso egoísmo. A gente não abre mão da nossa, entende? Da nossa particularidade. A pessoa fica o tempo todo olhando para dentro, aí não consegue perdoar. Nós já começamos a subir, sim. Né? O companheiro Magno aqui deu uma cooperação dizendo assim, nós já começamos a subir. Graças a Deus. Vou até voltar ao slide. Magno, é isso mesmo. Nós não estamos aqui parados, não. Nós estamos subindo. Nós que estamos reunidos aqui na noite de hoje, 33 companheiros já estão presentes. 33 companheiros que a gente pode assegurar que estão subindo.
Ah, mas só sobe se tiver dentro da doutrina espírita? Não. Tem vários companheiros que também estão nas salas de evangelho, de grupos evangélicos, de grupos católicos, de grupos budistas, de grupo de tudo quanto é ordem. O reino dos céus está dentro de nós. A verdade é uma grande verdade universal, cada um olhando sobre o seu prisma, sobre o seu ponto de vista. Cabe a nós entender que a gente tem que abrir mão, nós precisamos abrir mão do orgulho, entende? Baixa a bola, vai na direção, porque quando você abre mão do orgulho, você vai na direção do vício, né? Perdão, você vai na direção da virtude, você vai largar o orgulho, que é o vício, e vai na direção da virtude, que é a humildade. Queria contar para vocês, essa imagem que está aqui, é uma imagem, isso aqui é um ator chamado David Carradine, né? Também não sei se é assim que fala o nome dele, né? Se é Carradine, não importa, tá? Para a gente é David Carradine mesmo, tá? E aí o que acontece? Esse David Carradine aqui, assim, esse cara, eles participavam de uma série que aconteceu, foi filmada de 1972 a 1975, né? São 3 anos só de série, tá? Porque não é 72 cravado, né? E não é 75 cravado, de um período até outro. Então, deu 3 anos de série, né? 3 temporadas. E essas 3 temporadas de série, né? Que até hoje a gente tem um monte de série acontecendo, né? E nessas 3 temporadas, eles gravaram vários episódios. E um desses episódios, eu me lembro, assim como se fosse, né? Eu era garoto naquela época. E aí o camarada, né? O sábio, né? O chinês, que era o sábio, vira e fala assim: o homem sábio anda de cabeça baixa. E aí, às vezes, a pessoa interpreta de maneira literal o que é para ser entendido de maneira virtual, de maneira metáfora, de alegoria. Então, o código que Jesus traz para a gente, muitas das vezes a gente tem. Mônica Costabile lembrou, gafanhoto, isso mesmo, gafanhoto, gafanhoto. E aí ficaram ensinando, o gafanhoto era ele, né? Era o Carradine, né? E aí ele pegava, a gente precisa entender que a gente tem que ir na direção da humildade, mas no sentido verdadeiro da humildade, naquela virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Eu sei exatamente o que eu sou capaz de fazer. Estou colocando a mão assim no meio, para vocês poderem imaginar assim, quando eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu sou humilde. Quando eu digo que eu não sei, quando eu sei, eu estou sendo omisso. E quando eu digo que eu sei mais do que eu sei, eu estou sendo presunçoso. Tá? Então é uma coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa chega, né, e fala assim: você sabe, você é capaz de fazer 10 flexões de braço? Aí o cara fala, sou capaz. Aí a outra pessoa fica olhando, julgando, apontando o dedo, diz assim: nossa, que cara metido, porque diz que faz 10 flexões de braço. Não, ele não está deixando de ser humilde. Se ele diz que faz 10 flexões de braço e ele é capaz de fazer 10 flexões de braço, ele não está sendo absolutamente deixando de ser humilde. Agora, se ele só fizer 10 flexões e ele disser que faz 20, aí ele está sendo presunçoso. Se ele é capaz de fazer 10 e se ele disser que só é capaz de fazer 5, ele está simplesmente está sendo, né, orgulhoso, e ele está sendo, sobretudo, ele está dizendo, né, está se omitindo na realização da tarefa. Quantas vezes a gente não vê isso dentro da casa espírita? Fulano, eu gostaria que você fizesse tal atividade. Aí a pessoa vai lá e fala assim: eu vou fazer. Leonardo, né, imagina o diálogo da Ana, né, da Ana Maria com o Leonardo. Leonardo, o Eduardo vai falar aqui e eu vou pedir que você que abra a reunião, que faça a prece, não sei o que lá. Aí o Leonardo chega e fala assim: não, eu não, quem sou eu? Não sei o quê, papapá. Ora, está se omitindo, entende? Então a gente tem que saber qual é o nosso real tamanho, qual é a nossa real capacidade, a consciência das nossas limitações. Eu sei até onde eu posso ir. E isso caracteriza a nossa humildade. E aí, o que acontece? A gente lembrou, eu estava lembrando de uma história do Chico, né, que assim já é o final da história. Mas no início da história, vocês vão lembrar, tá? Que ele chega e
ele está conversando com algumas pessoas, ele pega e fala assim, eu sou apenas um verme na história da criação. Aí, na hora que ele fala isso, o Emmanuel, dizem as boas línguas, que o Emmanuel chega perto dele e fala para ele assim, não ofenda o verme. Tá? Aí a pessoa olha e fala, nossa, Emmanuel está fazendo uma inversão, uma subversão na lei de Deus. Não está. Tá? E aí Emmanuel continua dizendo, os vermes cumprem a sua parte na obra da criação. Aí o Chico Xavier não entendeu num primeiro momento essa história. O que Emmanuel estava ensinando para ele era Livro dos Espíritos, questão 132, que diz assim para a gente, qual o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é progredir, primeira coisa. Segunda coisa, cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, quando a pessoa já consegue cumprir com a parte que lhe cabe na obra da criação, ela está fazendo o que se espera dela. E aí, o Chico, em algum momento, demonstrou, sabe, um infinitesimal, uma coisa assim minúscula, uma pequeníssima parcela de vaidade. O Emmanuel foi lá e cortou as asinhas dele, dizendo para ele assim, não ofende o verme, porque você ainda não está cumprindo com a parte que lhe cabe, e os vermes cumprem com a parte que lhe cabe. Por incrível que pareça, se a gente parar para pensar, né, a gente está usando aqui assim, estou usando óculos. Os óculos estão cumprindo com a parte que lhe cabe. A gente, muitas das vezes, não cumpre com a parte que nos cabe. Nós estamos usando computadores, estamos usando celular, estamos usando a internet, estamos sentados, tá? Alguns podem estar deitados, recostados, não importa. Todo mundo que estiver, na hora que você olha à sua volta, você percebe que no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, está todo mundo cumprindo a sua parte na obra da criação. E quando chega no reino dos homens, muitos homens não cumprem com a parte que lhes cabe. E aí o tempo passa, e aí o Chico chega e já transforma essa frase, já mais idade, mais vivência, já cumprindo a parte que lhe cabia. E aí ele diz, mas quem sou eu, senão uma formiguinha, das menores, que anda pela terra cumprindo a sua obrigação. E aí, nesse momento, o nosso companheiro Emmanuel já não fala nada, porque percebe que ele está buscando o seu progresso, está buscando cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Da mesma maneira, a gente vê, né, falando de maneiras, às vezes, um pouquinho diferentes, né, a gente vê Gandhi dizendo a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. Quem ouve o nosso companheiro Gandhi falar, eu não coloquei aqui na tela, né, poderia ter colocado, né, isso daqui, assim, é o conteúdo da resposta dos espíritos a Kardec na questão 860 do Livro dos Espíritos. Não com essa palavra, dessa forma, mas lá dentro do Livro dos Espíritos, na questão 860, no meio da resposta, ele diz assim, fazer o bem como lhe cabe, pois é o objetivo único desta vida. Então, nós aqui estamos para fazer o bem aos nossos semelhantes. Essa é a função, esse é o nosso objetivo. E na hora que a gente consegue fazer o bem aos nossos semelhantes, o nosso orgulho cai, e na hora que o nosso orgulho cai, a nossa humildade sobe, e aí quando a nossa humildade sobe, nós nos caracterizamos como sendo aqueles companheiros que Jesus classificou, dentro da nossa tradução, como pobres de espírito. E aí ele pega, diz assim, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Quando a gente pensa numa cena como essa aqui, não dá para a gente dissociar o pensamento da cena do lava-pés. Não dá para pensar disso. Não dá para pensar diferente. Jesus mostra a humildade como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Evangelho segundo o Espiritismo. Eleito aqui não é eleito no sentido de pessoas que são escolhidas a dedo, não é nessa maneira. O eleito aqui
é porque a pessoa vai lá, a pessoa constrói a sua situação. Ela se torna eleita. Ela se torna 95% de transpiração, ralação, esforço, dedicação, entrega. É isso que assim que a pessoa se transforma em eleito. E aí, a gente lembra da cena propriamente dita, né? Quando Pedro diz, né? Aqui já é a resposta de Jesus a Pedro, né? Pedro diz para Jesus assim: não vai lavar, o Senhor não vai lavar, né, os meus pés, não vai lavar minhas mãos, né? O Senhor não vai lavar, tá? Não vai lavar. Tá? Falou de maneira clara, tá? Mas a situação anterior foi a seguinte: Jesus já tinha lavado os pés dos outros discípulos. E aí, quando chegou Pedro, Pedro diz isso. Aí Jesus fala: se eu não lavar, é porque você não tem parte comigo. E aí Jesus, logo depois, quando lava, ele lava, explica, dá todo o ensinamento, e logo depois, no versículo 14, né, João capítulo 13, versículo 14, ele diz assim: ora, se eu, Jesus Cristo, governador do planeta, governador da terra, Espírito puro, Senhor, Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O que ele está falando para a gente? Está falando o seguinte: se ele nos serve, ele está dizendo para a gente que nós devemos servir os nossos semelhantes. Essa é a chave da conquista do reino dos céus. Por isso que, quando a gente chega na doutrina espírita, uma das primeiras coisas que a gente aprende é: fora da caridade não há salvação. Não é à toa. Isso não está ali por um acaso. Está ali porque, para a gente conseguir se transformar nesses espíritos eleitos, construir o reino dos céus dentro de nós, galgar essa subida dessa escadaria que a gente... Magno falou agora há pouco, nós já começamos a subir. Graças a Deus, nós já começamos a subir. Mas temos muita coisa para fazer ainda. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir no meio da caminhada. Ele está falando para a gente aqui, assim, eu fiquei pensando aqui nas sandálias da humildade, né? Para a gente poder calçar essas sandálias da humildade e a gente ter humildade diante de Deus. Olhar, né? Ao invés de olhar para fora e pensar, tá? Ai, a pandemia, ai, o corona. Olha quanta coisa boa está acontecendo. E outro dia, já tem algum tempinho, eu recebi uma mensagem de uma companheira dizendo assim: eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Minha filha não fala comigo, pois as duas estão trancadas dentro de casa há não sei quantos dias, 40, 50 dias, e recebi relato dela que a filha dá gargalhadas conversando com ela. Uma relação familiar que estava totalmente destroçada, uma relação nessa encarnação destroçada, acabaram convivendo, se aproximaram e passaram a ter contato que não tinham anteriormente. Imaginem quantas famílias estão se reestruturando, quantas pessoas não estão se aproximando, quantos amigos estão voltando a se falar, quantas pessoas estão conseguindo utilizar essas ferramentas que a gente utiliza hoje em dia para poder chegar e ir ao centro espírita sem se deslocar. Aquele que está doente vai ao centro espírita. Aquele que tem dificuldade de andar vai ao centro espírita. Aquele que tem qualquer tipo de problema consegue se aproximar. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar a nossa visão. Ao invés de olhar as coisas como sendo desgraça, olhar as coisas da natureza como sendo lei de Deus. Olha e observa o que está à sua volta. Não fica só olhando para dentro de você, não fica só olhando com egoísmo, só assim, eu. Não, olha a sua volta. Olha a volta. Marlene, são muitos degraus, muitíssimos degraus à nossa frente, com certeza. Com certeza são muitos degraus. Mas se a gente começar a olhar que Deus cuida das menores e das maiores coisas,
Olha a natureza à nossa volta. Ah, mas Eduardo, eu não vou ter como estar lá no mar para ver. Tudo bem, então olha o vídeo. Olha imagens boas. Olha a natureza. Olha uma montanha como essa. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda que isso daqui. Época de outono. Nós estamos no outono. Eu fico imaginando, às vezes pode estar já mais seco, né? Já está começando a ficar meio amarelado, tudo, né? Mas essa mudança, as mudanças das estações são lindas de morrer. São lindas, são maravilhosas as mudanças de estações. O poder de Deus demonstra para a gente situações extraordinárias e a gente precisa ter humildade diante dessas situações. Essa imagem aqui é linda, é uma imagem linda, tá? Capturaram 3 raios sucessivos dentro da natureza. Reparem aqui na imagem, Reparem na imagem, as ondas estão bem formadinhas, tá? Então isso aqui assim não é um raio, fica com a câmera parada, daqui a não sei quanto tempo outro raio, fica com a câmera parada, daqui a pouco tempo tem outro raio. Não é isso não, tá? Isso aqui é uma coisa assim, tipo foto Mega Sena, tá? Deus mostrando pra gente assim, ei, vocês, tenham humildade diante das situações que são colocadas para vocês. Tenham humildade. Despertar para a realidade. As nuvens escuras estão diante de nós, muitas das vezes? Estão. Mas Jesus, mesmo que a gente não consiga ver, disse de maneira muito clara: eu não vos abandonarei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus não nos abandona. Jesus jamais nos deixa órfãos. Em todo o tempo da nossa vida, nós sempre recebemos, no nosso caso específico, acompanhando um trabalho do Grupo Espírita Amor ao Próximo, a gente fica em sintonia com esses benfeitores espirituais da Falange, da benfeitora, da patrona da Casa Espírita, Anália Franco. Então, a gente peguemos, cada um de nós, nesse momento somos 29, tá? 29. A companheira Silvia está dando nosso retorno aqui, dizendo para a gente assim, com o confinamento, as praias estão maravilhosas, muito limpas, as águas transparentes. Não é só por causa do confinamento, não, Silvia. Tem também fenômeno da natureza. É natural isso, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente não tem dúvida que o homem, né, a gente tem visto imagens, se eu não me engano, foi o próprio Magno que está aqui dentro, está presente aqui, né? O Magno mandou uma foto uma vez, postou uma foto no Facebook. Manda para mim essa foto, Magno, de novo, para eu poder... Acho que foi você que postou uma rua, tá? Que pelo fato das pessoas não estarem andando nas calçadas, diminuiu o número de pessoas andando nas calçadas, a calçada ficou nascendo um monte de flores, lindas de morrer. Então a gente tem que entender que o homem, mesmo passando aqui as nuvens escuras, elas têm a significação dos problemas tão difíceis da nossa vida, mesmo com as nuvens escuras. Nós temos sempre a presença de Jesus ao nosso lado. Ele não nos abandona. Então, a gente pode chegar e dizer assim, eu estou aqui numa situação de corona. Tem situação de corona? Tem situação de corona, sim. Tem situação de corona. Mas a gente precisa desenvolver a humildade. Humildade é uma palavra que provém de humus. Nós estamos aqui indo na direção da origem da palavra. Ela quer dizer, ela vem de humus. Humus é ligação de terra. Terra é ligação com o homem. E homem, humildade. É a caminhada que a gente tem. É para a gente poder fazer assim, vai na direção de baixo. Se abaixa, serve. Mas eu tenho razão e ele está errado. Não importa, não importa. Melhor do que ter razão é não brigar, é não discutir. Entende? Isso daí, por exemplo, meu pai pode estar assistindo. Às vezes meu pai não sabe que ele influencia na minha vida, né? Mas, pai, você falou para mim lá há 40 e tantos, 50 anos, meu pai falou para mim assim, não brigue. Melhor do que brigar com razão, mesmo que tenha razão. Melhor do que brigar com razão é não brigar. Ele me falou, quando comecei a dirigir, ele chamou num canto e falou para mim assim, presta atenção,
Melhor do que ter um acidente de trânsito, com razão, é não ter acidente de trânsito. Tenha direção defensiva. Se ele tivesse a oportunidade de falar, provavelmente, com cada um de nós na noite de hoje, sabe o que talvez ele diria para a gente? Ele diria assim: ei, vocês, não deixem de se vacinar, essa campanha de vacinação contra a gripe, que muitos de nós já temos nessa ideia. Minha irmã está dizendo, está assistindo sim. Então, olha, já é a oportunidade dele falar, isso mesmo, tem que tomar vacina, tá? Tem que ficar em casa, tem que botar máscara, tem que cuidar das pessoas que são próximas a você, tem que atender as orientações que o governo dá, que os governantes dão. Precisamos nos preservar, porque quando nós nos preservamos, nós estamos mostrando para Deus que nós somos humildes, que nós estamos trabalhando humildade e que a gente está seguindo as leis da natureza, estamos seguindo as leis de sociedade. Para a gente poder, sabe, aí eu botei aqui assim, esse slide aqui assim, eu montava ele, quando eu monto ele na palestra presencial, aí não tem jeito, Leonardo, né? Ana, não tem jeito, tá? Ana Maria, não tem jeito, tá? Se eu tivesse aí, eu não ia deixar aparecendo aqui em cima o que significa. Eu ia botar a foto do gatinho, com essa foto do gatinho e a cocada preta aqui. Ia perguntar, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para deixar de se achar o rei da cocada preta. Podia colocar aqui assim, para de achar que a gente é o último biscoito do pacote. Nós somos importantes? Somos importantes, mas nós não somos o último biscoito do pacote. Baixa a bola. Temos que construir nas nossas vidas situações diversas, sabe? Versos, né? Versos. Tirar a situação do rei na barriga e transformar na situação da humildade, dos pobres de espírito, daqueles que servem os seus semelhantes, não importando o tamanho da dor que estão vivendo. Porque todos aqueles que nos mostraram esses exemplos de serviço ao próximo não tinham saúde boa. Chico Xavier não tem saúde boa, Divaldo não tem saúde boa, a nossa companheira aqui, Madre Teresa de Calcutá, não tinha saúde boa, Kardec não tinha essa saúde toda, tanto que morreu, né, de aneurisma. Nós tivemos aí vários irmãos, Jerônimo Mendonça, é só olhar, Frei Damião, Irmã Dulce, é só a gente olhar à nossa volta, aqueles maiores exemplos, os maiores exemplos são aqueles que se fazem os menores. Os menores são os que serão os maiores, não aqueles que são o que tem o rei na barriga. O que tem o rei na barriga, muitas das vezes, né, toma a postura do rei na barriga, e aí depois a vida vem e fala para ele assim, ei, você não é assim. Me lembro aqui, com todo carinho, com todo respeito, né, do nosso companheiro, né, jogador de futebol, Romário, que eu me lembro de um vídeo dele que ele falava assim, aí Deus botou o dedo assim em cima de mim e falou assim, esse é o cara. Aí o que aconteceu? Ele tem vários filhos, e aí veio uma filha com síndrome de Down para mostrar para ele que todas as pessoas são importantes. E aí ele hoje, quando ele dá a entrevista, ele diz assim, a minha filha é tão amada. Ele coloca essa filha, ele coloca acima das outras pessoas, mostrando para a gente que não é aqui, não é físico, não é rei na barriga, não é eu sou o cara, eu não sou o cara. Eu não sou o cara. É isso que a gente tem que aprender e tem que começar a trabalhar. Aquele que sabe tudo, às vezes, e que pouco faz. Sabe quem é aquela pessoa que sabe muita coisa e pouco faz? Eu digo para vocês, muitas das vezes somos nós espíritos, que já estamos recebendo os ensinos da doutrina espírita para nos alertar a respeito das realidades espirituais, e na hora de praticar, a gente tem essa dificuldade toda que a gente tem. Ao invés de saber tudo e pouco fazer, vamos na direção do fazer, vamos na direção da caridade, vamos na direção da constituição do homem de bem, daquele que é o pobre de espírito. Coloquei aqui o exemplo de Kardec para a gente. Substituir a postura daquele que não confia em Deus. É o flagelo, essa coisa horrível que está acontecendo. Dá uma estudada nas leis da natureza.
Dá uma estudada no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, para poder entender como funciona essa lei de destruição, que é uma lei que na realidade é uma lei de transformação. Ela não é uma lei de destruição, ela é uma lei de transformação. Para poder a gente ir na direção do confia, do persevera, da pessoa que tem resignação, da pessoa que tem fé, da pessoa que busca a união de propósitos. Estamos chegando aqui quase ao finalzinho do nosso trabalho. E aí a gente lembrou dessa tradução aqui, assim, dessa interpretação. Muitas das vezes, muita gente acha, né? Tudo posso, já deve ter ouvido falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece, pensando que Paulo de Tarso teria dito isso na carta aos Filipenses. Nós conseguimos essa tradução aqui, uma tradução bastante interessante. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, se a pessoa... Olha a Vânia, olha aqui... Gente, a internet é maravilhosa, tá? A Vânia acabou de colocar aqui pra gente. Se o problema vem na sua porta, é para você resolver. É isso aí, Vânia. Obrigado pelo retorno. É isso aí mesmo, tá? Eu posso. Bate no peito e fala assim, eu posso. Se bateu na minha porta a situação, Deus jamais vai nos dar alguma coisa que nós não possamos trabalhar. Se nós recebemos a situação, é porque a gente tem condições de trabalhar. Se a gente recebeu a situação, é porque a gente tem como cuidar das nossas questões do nosso dia a dia. Então, não nos omitamos, não é nem para achar que tudo, não é nem achar, porque repara que ele diz assim, né? Esse posso todas as coisas é posso todas as coisas que são colocadas na minha frente. Como a Vânia colocou, se o problema vem na minha porta, é porque eu posso resolver. E é para eu resolver. Então, ele está dizendo para a gente, na carta que ele mandou para os Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele está dizendo para a gente assim, se a coisa chegou na tua frente, é porque você pode resolver. Mas você não vai resolver sozinho, você vai resolver com o auxílio de Jesus, que fortalece a cada um de nós. Como é que é esse auxílio em Cristo que Paulo de Tarso está falando? É porque Jesus vai estar aqui no nosso lado, ajudando a gente fisicamente? Não. É porque o Evangelho é roteiro seguro que a gente deve trilhar nesse caminho de transformação, de crescimento espiritual, para poder aprender a subir aquela escada, como colocado para a gente. Jesus auxilia a gente quando a gente pega um livro, estou aqui com um livro Vinha de Luz na mão, aqui assim. Quando você pega um Vinha de Luz, quando você pega, né, um Fonte Viva, tá? Quando você pega um Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quando você pega esses livros, você pega o livro e abre o livro, habitue-se a fazer a sua parte, habitue-se a pegar o livro, a abrir o livro, tá? Para pegar as intuições, para pegar as vibrações positivas, para pegar as melhores energias, as ajudas que esses benfeitores, trabalhadores de Jesus, ao invés de esperar cair as coisas do céu, não. Bem-aventurados, avante, vai adiante, não espera, não para, nem por um decreto, não para. Vai adiante, em busca da solução das situações que a gente está vivendo. E, finalmente, como exemplo, que a gente não pode deixar, né, a gente está sempre lembrando, né, é o exemplo do nosso querido companheiro Bezerra de Menezes. Olha que linda a maneira como ele falava. Que Deus vos abençoe, meus filhos. É o que vos deseja o servidor humílimo, a humildade ao extremo e paternal de sempre, Bezerra. Para a gente poder, né, desenvolver dentro de nós esse tipo de comportamento. Aqui, assim, dentro de uma prece, né, não sei se vocês lembram disso, né, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, diz assim, quando você for orar, que você possa fazer a prece em 3 etapas. Aí diz assim, primeiro, louvar o nome do Santo Deus. Tá? Primeira coisa, louvar a Deus. Segunda coisa, agradecer pelo que recebe.
por tudo que tem recebido. E aí, na terceira coisa, vai pedir. Então, olhem que coisa linda, olhem que coisa linda. Primeira coisa que Bezerra faz, que Deus vos abençoe, meus filhos. Ele está dizendo para a gente assim, ei, vocês, primeira coisa que a gente quer nesse momento é louvar o nome de Deus, nosso Pai. Louvar a Deus. Tudo que eu faço pela bendita vontade de Deus, nosso Pai. Quando a gente estuda a Gênese, eles dizem que a vontade de Deus, ela penetra por meio de todas as coisas do universo, desde as menores até as maiores. Por isso que contemplar a natureza, tá? Por isso que contemplar a natureza, mesmo que seja por intermédio, né, só pela televisão, pela internet, por vídeo, mesmo assim, contemplar a natureza é maravilhoso, porque quando o Livro dos Espíritos ensina, quando você vai na direção das leis de Deus, você vai na direção das leis da natureza, vai das leis divinas, nas leis naturais. Então a gente precisa ir na direção de Deus. E depois, aí ele não está pedindo nada, não, ele está só se entregando e dizendo, é o que vos deseja, o servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra. A gente encerra o estudo da noite de hoje, né? Paz em Cristo Jesus. E eu queria dizer a vocês a nossa enorme, enorme alegria de ter estado com vocês na noite de hoje. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos nós. A gente vai retornar a palavra para o Leonardo, fazer a prece final. Aí tem que ligar o mute aí, tá? Grande abraço. Leonardo, tem que ligar o microfone, tá? Isso. Grande abraço. Obrigado aí, tá? Nós que agradecemos, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pelo seu estudo, por estar aqui na nossa casa, mesmo que distante, é como se estivesse aqui com a gente. Sinta-se abraçado por todos nós aqui do Grupo Espírita Amor ao Próximo. E a todos os irmãos que estiveram acompanhando a nossa live, mais uma vez, toda quarta-feira, às 19h30. Fielmente estaremos aqui trazendo uma mensagem, uma palavra de conforto do nosso grande Mestre Jesus, através dessa doutrina maravilhosa que vem nos consolar, nos mostrar que estamos no caminho certo e que nunca estaremos sozinhos. Então, meus irmãos, eu convido vocês a novamente elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer por mais esta oportunidade, por mais este estudo. Agradecer ao nosso irmão Eduardo Henrique, que trouxe essas palavras, essa mensagem tão importante para nós nesses dias. Agradecer à nossa mentora Anália Franco, que sempre nos ampara e nos dá as condições necessárias para trabalhar. Agradecer aos irmãos espirituais e aos nossos mentores, que sempre nos orientam e abrem as portas para que possamos fazer o nosso trabalho. Agradecer aos irmãos que doaram alimento para que pudéssemos fazer a nossa campanha esse mês, que graças a Deus tem aumentado com a ajuda de todos. E agradecer aos irmãos trabalhadores desta casa, que sempre se empenham e sempre juntos levamos o trabalho que a nossa irmã Ana faz com tanto louvor esses anos todos. Querido Mestre Jesus, quero te agradecer imensamente esta oportunidade de mais uma vez estar em tua casa, de mais uma vez ouvir a tua palavra e agradecer a oportunidade que tem nos dado nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, de exercitarmos a nossa humildade, como foi falado hoje, de exercitarmos a nossa caridade, para que assim possamos depurar o nosso espírito, Mestre. Peço, Mestre Jesus, que olhe pelos nossos governantes, que os oriente, que os dê a noção necessária para conduzir esta crise, conduzir essa pandemia, olhando para os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de se defender, Mestre. Senhor, peço humildemente que olhe aos nossos irmãos que estão de frente nessa luta, que o Senhor possa lhes dar força e proteção, para que eles consigam efetuar o seu trabalho tão digno e tão louvável nesse momento, Mestre. Agradecer a cada irmão que se sacrifica, a cada irmão que sai do seu lar e se arrisca para defender as nossas vidas e dos nossos entes queridos. Querido Jesus, peço que o Senhor passe em cada lar esta noite, de cada irmão encarnado que não pode estar conosco hoje, mesmo que através da live,
que o Senhor possa levar o conforto, a tua luz e o teu amor a cada um destes. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar em tua casa. Obrigado por ouvir a tua palavra. E obrigado pela chance de levar os teus ensinamentos a tantos irmãos essa noite. Querido Jesus, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.